Neste vídeo iremos demonstrar como criar análises. Iremos acessar o ambiente usando um usuário que tenha acesso a criar análises. E aí iremos acessar o menu Análises, certo? Aqui está a lista de análises que o sistema já possui. E nós iremos criar agora uma análise nova, chamada Areia Média. Nesse meu exemplo aqui, eu já tenho algumas análises criadas. O sistema possui a análise areia e possui a análise areia grossa, né? Eu vou criar uma análise nova agora e depois eu vou incluir essa análise nova na composição de areia, tá? Então só vou mover aqui para eles ficarem ordenados, para ficar mais fácil de nós visualizarmos a alteração. Só um segundo, vou localizar de novo só para ver a ordenação que ele manteve. Tá? Areia grossa, subindo com ela, localizar novamente, só para ordenar direitinho aqui. Areia grossa, perfeito. Está próximo agora a areia grossa da areia, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra análise chamada areia média, ou poderia ter feito uma areia fina. Até para ter certeza que já não existe algum outro nome parecido com esse, eu vou colocar areia aqui para mandar filtrar somente as análises que têm areia. Areia média, areia grossa, desculpa, e areia. Então vamos fazer agora somente uma areia, né? Então eu vou fazer o seguinte, tiro aqui o filtro, dou um localizar novamente. E o detalhe é o seguinte, até que a gente introduza o botão adicionar aqui no canto, como é no grupo análises, vocês precisam entrar uma informação especial. Eu preciso apagar o endereço lá em cima, né? Todo esse endereço aqui ele depende do teu laboratório, como é que está configurado, né? E aí a nossa edição é acima lá da última barra. E eu coloco cadastro-análise.htm. Quando eu apertar o Enter, o software automaticamente vai abrir uma tela que vai me permitir cadastrar uma análise nova. Então eu vou colocar aqui sistema, né, para análise de solos. E eu vou colocar aqui o nome da nova propriedade, chama-se, tá, areia média, sem acentos, sem espaços e sem underlines. Esse nome aqui, ele é um nome privado, ele tem que ser o único dentro do sistema e é ele que eu vou usar para fazer os cálculos depois, inclusive respeitando maiúsculas e minúsculas. Equivale ao nome da célula em Excel. Aqui nesse outro campo, esse é um campo livre, então areia, né, média. Esse eu posso botar acentos, posso botar espaços, tá? A unidade é gramas ou somente G, enfim. Tá? A posição o sistema sugere automaticamente como a próxima livre. Na 51 estava a leitura de potássio. Tá? E aí agora eu vou descrever o procedimento. Peneirar a areia em peneira média e reservar em recipiente adequado. Certo? E eu vou dizer que ela é do tipo leitura, né? Eu vou ler esse valor, eu vou saber quanto é esse valor, eu vou constatar ele no mundo real, tá? E vou salvar essa informação. Acabei de criar minha análise, eu posso inclusive dizer que ela vai ter um valor mínimo e um valor máximo, enfim, né? Que é aqui em cima, ó, que eu poderia ter o mínimo 0 gramas e o máximo dessa minha areia 100 gramas, né? Ou 100 partículas, ou 100 unidades de, enfim, tá? Bom, eu não vou colocar nenhuma regra agora, por enquanto. A alteração está realizada e a partir de agora eu acabei de criar uma análise. Então se eu for em análises aqui e apertar um localizar, inclusive por areia, né, que eu acabei de criar, olha lá, a areia média já se encontra criada. Eu vou ver que posição que ela ficou. Ela ficou em 52ª posição e eu quero subir ela para próxima das outras areias. Né? O que eu faço? Uso o controlezinho para subir. Tá? Vocês estão reparando que ela está subindo. Aqui é só uma questão visual. Eu vou deixar lá próximo das outras areias para facilitar a minha demonstração aqui, o
a minha explanação, né, a minha didática. De vez em quando ele perde os botõezinhos, é só dar um localizar de novo. Então estou com a minha areia média aqui, eu vou deixá-la próxima da grossa. Perfeito, estou com as 3 areias aqui. Bom, vocês vão reparar que o areia grossa é do tipo leitura e o areia média é do tipo leitura. Eventualmente, se eu quiser criar uma areia cálculo, né, eu vou lá, dou o mesmo comando cadastro, análises. Eu não vou fazer isso agora, mas eu dou lá um cadastro, análises, desculpa, HTM, dou Enter. Quando eu dou Enter, ele abre o cadastro vazio. Eu já tenho uma areia do tipo cálculo, então agora eu quero levar em consideração da minha areia cálculo a grossa e a média. O que eu faço? Eu venho aqui, edito a areia cálculo. Né? Como é que eu digo se uma propriedade é cálculo ou leitura? Nessa propriedade. Né? No caso da areia média, ela é do tipo leitura e eu não alterei. No caso dessa areia aqui, ela é do tipo cálculo. Né? E eu mando calcular pela fórmula. E aí aqui é o seguinte, ó, a minha fórmula é o resultado é 1000 menos a variável argila menos a variável silt. Então nós vamos olhar aqui, né, quem são as variáveis que ele está puxando, a argila e o silt, certo? E cujos códigos internos são argila e silt. Então vamos ver como é que eu faço para incluir a minha areia média. Se eu quisesse envolver a minha areia média no cálculo da areia, por exemplo, né? Eu venho aqui na análises, tá? Localizo a minha areia, tá? Aqui a minha areia média que eu acabei de criar. Leitura, venho aqui na edição e eu vejo que o nome dela interno é só o areia média. Poderia ter colocado areia média, enfim, qualquer numeração. Copio esse nome, tá? Volto aqui em análises e vou lá editar a minha areia cálculo. Tá? Eu quero envolver, nesse meu exemplo aqui, eu quero envolver no cálculo da areia, eu quero envolver a areia média também. Eu não vou nem questionar se está certo ou errado, eu só estou demonstrando o processo. O que eu venho? Venho aqui e incluo, né, quero somar, né, a só a areia média. Reparem que eu usei exatamente um nome interno respeitando maiúsculas e minúsculas. E além de fazer essa codificação, eu ainda tenho que vir aqui e acrescentar a dependência, né? Areia média, e agora eu adiciono a dependência, apertando no maisinho verde. Só depois, desculpa, tenho que inclusive colocar de novo o código ali porque ele não salvou, né? Mais só a areia média. Agora sim. Então, qual é o procedimento? Eu incluo a dependência, até para fim de orientação, incluo a dependência primeiro, né? Que foi ali, localizei na lista e mandei incluir a dependência. Depois eu vou lá e edito a fórmula e adiciono a variável. E então eu posso salvar. A partir de agora, o meu cálculo de areia está levando a digitação da areia média em consideração. Tá? Então eu vou, só para mostrar como é que ficou, eu vou entrar numa entrada de valores aqui, vou colocar lá a amostra 1, né? Do ano de 2012. Localizo. E a partir de agora, só vamos ver se ele vai ter aqui a areia na relação. Não tem, eu tenho que alterar para um tipo física. Então nós vamos lá na solicitação, vamos criar uma nova solicitação só para vocês poderem enxergar como é que ficou o procedimento, tá? Santos Viana, solicitação, vou colocar uma análise do tipo física, né, uma amostra, vou continuar, vou pular toda a parte de cadastramento porque agora não vem ao caso, a minha amostra é a 11, tá? E agora eu vou digitar o resultado dela, tá? Como é uma amostra do tipo... só deixa eu fazer uma alteração aqui rápida. Que é o física. O física eu vou incluir lá a areia também como um parâmetro, né? Então eu tenho argila, areia grossa, a silt eu vou incluir a areia média. Areia média, tá? Acabei de incluir. Tá? E vou incluir a areia. Esse ambiente de demonstração, são muitos usuários que acabam usando a ferramenta e por vezes eles acabam desregulando, né? Eu não posso fazer uma demonstração em cima do ambiente de um cliente. Então agora sim, voltei lá para a solicitação, né? Localizei a solicitação que o meu cliente fez, com Santos Viana de agora, de hoje, e vou digitar resultado. E agora o sistema me traz os parâmetros. Encontrei 23 de argila, né? Encontrei 40 de areia grossa, encontrei 100 de areia média, encontrei 34 de silt e o sistema já me calcula automaticamente qual é o teor de areia que é o calculado. O que ele está fazendo? Ele está pegando o 1000,
subtraindo 23, subtraindo 40 e adicionando a areia média, subtraindo o silt e adicionando a areia média, que é exatamente a fórmula que a gente montou, né? Então, com esse exemplo, eu vou alternar aqui a aba. Com esse exemplo didático que eu fiz para vocês aqui, é bem simples de eu criar análises novas, né? Então, aqui só para demonstrar, ó, na minha fórmula ele está dizendo, pega 1000, subtrai argila e silt e adiciona a média. Então, pega 1000, né? Argila e silt eu subtraio 23 mais 34, subtraio de 1000 e adiciono a areia média, que deu 1043. Com esse exemplo que vocês viram agora, é bem fácil de eu criar novas análises no sistema, né? Com aquele procedimento. Depois que eu crio a análise, eu decido que tipo ela é, cálculo de leitura, sempre lembrando que para ter um cálculo, no mínimo tem que ter uma leitura, e sempre lembrando que num cálculo eu tenho que adicionar, além de adicionar na fórmula os parâmetros, eu ainda tenho que adicionar as dependências. Ok, pessoal? Espero que tenha sido simples aí para vocês entenderem. Por favor, qualquer coisa nos retornem a avaliação do vídeo.